Boa noite. 12 anos se passaram e famílias inteiras ainda esperam por justiça. As 8 pessoas acusadas de serem responsáveis pela tragédia em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, estão finalmente em julgamento. O acidente com a fábrica de fogos que matou 64 pessoas foi manchete nas publicações de todo o país. O julgamento começou hoje de manhã aqui em Salvador. Os parentes das vítimas chegaram cedo ao Fórum Rui Barbosa em Salvador. Nem a chuva do início da manhã impediu o protesto antes do julgamento. Justiça, sim! Impunidade não! Justiça, sim! Impunidade não! Os trabalhos começaram com 1 hora de atraso. 7 pessoas integram um júri popular que vai decidir a sentença dos 8 acusados da tragédia que aconteceu há 12 anos no município de Santo Antônio de Jesus. No dia 11 de dezembro de 1998, 64 pessoas morreram e outras 5 ficaram gravemente feridas na explosão da fábrica clandestina de fogos. Eu estou aqui para clamar a justiça e eu confio em Deus que a justiça é de ser feita, porque já chega de impunidade no país. E em Santo Antônio de Jesus, com aqueles assassinos. Eles são culpados porque as pessoas trabalhavam sem nenhuma segurança. Então queremos a justiça. Pela manhã, 2 testemunhas da acusação foram ouvidas, inclusive um sobrevivente. Só então os réus, 6 da mesma família e 2 funcionários da fábrica, começaram a ser interrogados. O momento mais forte foi quando Oswaldo Prazeres Bastos, acusado de ser o dono da fábrica, passou mal e precisou ser atendido no posto médico. O julgamento está sendo realizado em Salvador a pedido do Ministério Público. O objetivo é garantir a imparcialidade do júri. Os trabalhos devem ser concluídos em 2 dias. É possível que no dia de hoje todo seja apenas para ouvir testemunhas e interrogar os réus. São 8 réus. A Organização dos Estados Americanos, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, acompanha o caso e espera a condenação dos réus pelos crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e lesão corporal. Nós esperamos enterrar esses mortos depois de 12 anos, enterrar com a honra de que a justiça aconteça. Portanto, o movimento que resiste até aqui tem dado uma demonstração que acredita na justiça divina. Nós queremos que esse júri demonstre que também é a justiça dos homens. E já são quase 10 horas de julgamento. As famílias das vítimas aguardam ansiosas o resultado da sentença. Os envolvidos fizeram uma pausa para o almoço e deram sequência aos trabalhos no início da tarde. A promotora Isabel Adelaide precisou de menos de 2 horas para confirmar a acusação de homicídio doloso e lesões corporais contra os réus. A apresentação do Ministério Público foi acompanhada atentamente pelas famílias das 64 vítimas e pelos integrantes do movimento 11 de dezembro. O caso ganhou repercussão internacional e a Presidência da República enviou um assessor da Secretaria de Direitos Humanos para acompanhar o julgamento. É uma tragédia, antes de qualquer coisa, uma tragédia e que você fica caracterizado e que você precisa ter uma reparação muito grande em relação às vítimas, né? Porque os laudos técnicos, na Segurança Pública, no Ministério do Exército, aponta que houve uma série de omissões, né? Ou seja, então foi um fato gravíssimo, né? O juiz Moacir Pita Lima Filho deve decidir o destino dos réus ainda na madrugada desta quinta-feira. A defesa tenta a todo custo desqualificar a tese de homicídio doloso por parte dos acusados. Sempre ocorrem acidentes porque o risco é iminente, porém esse risco é permitido. Nós vamos agora nos contrapor aos argumentos apresentados pelo Ministério. Depois do debate entre acusação e defesa, 7 pessoas escolhidas para o corpo de jurados vão se reunir em uma sala secreta no fim da noite. Eles vão decidir se os réus são culpados ou inocentes. Em seguida, o resultado é entregue ao juiz, que numa sentença estipula a pena ou absolve os acusados. Vamos agora ao vivo ao Fórum Rui Barbosa conversar com a repórter Léo Rodrigues. Boa noite, Léo. Quando a sentença deve ser divulgada?
Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Olha, inicialmente a previsão era de que o julgamento durasse pelo menos 2 dias, mas o juiz Moacir Pita Lima acredita que a sentença deve sair ainda nesta madrugada. Neste momento aí, o advogado de defesa dos réus aí está fazendo a pronúncia, concluindo a pronúncia. Eu vou conversar agora com Ailton Santos, que é membro do movimento 11 de dezembro, movimento formado por sobreviventes e parentes das vítimas. Já são 12 anos de espera aí, ninguém foi responsabilizado até hoje, uma expectativa muito grande para que alguém seja culpado, as pessoas saiam culpadas daqui, os acusados. Com certeza, mesmo porque nesses 12 anos de caminhada do movimento 11 de dezembro, nós esperamos muito chegar a esse dia. Hoje chegou o dia do júri e nós queremos que seja responsabilizado aqueles que levaram à morte 64 pessoas, 5 sobreviventes, mas centenas de sequelados em toda a comunidade de Santo Antônio de Jesus e da região. Inclusive, existem denúncias de que o dono da fábrica, o Oswaldo Prazeres, que é um dos acusados, continua trabalhando nesse ramo lá no município. Ele sempre produziu fogos em Santo Antônio de Jesus há muito tempo, e não só em Santo Antônio de Jesus, como em toda a região, inclusive fornecendo matéria-prima para outros municípios da região de Santo Antônio de Jesus. Inclusive, os familiares também dele, são 6 acusados, né? 8 acusados, 6 da mesma família continuam trabalhando nessa área lá, produzindo fogos. Ele só tem uma fábrica regularizada e continua produzindo em centenas de fábricas clandestinas no município de Santo Antônio de Jesus e em toda a região. Ele tem hoje muito mais de 10 mil pessoas trabalhando de forma clandestina para ele. Então, muito obrigada pela entrevista, Carol. Obrigada, Léo. Ainda nesta edição, um acidente na Estrada do Coco deixa uma pessoa morta e pelo menos 4 feridas. E já no próximo bloco, agentes de saúde paralisam atividades e impedem a votação do orçamento municipal para o ano que vem. No Bahia no Ar